Olá pessoal, tudo bem? Estamos se aproximando aí da data do Dia dos Namorados, né? Muitas pessoas vivendo isoladamente, algumas pessoas com seus respectivos relacionamentos, outros afastados, tendo crises. Então, em homenagem ao Dia dos Namorados, eu quero nesse vídeo poder falar um pouco sobre relacionamentos. Esse vídeo é para a pessoa que está solteira, buscando uma pessoa, pode ser para as pessoas que estejam felizes com o seu relacionamento, pode ser para as pessoas que estão dentro de um relacionamento, mas está passando por alguns conflitos, dificuldades, atritos. Então é um vídeo para todo mundo. E o que causa tanto conflito? É foda. Por que nós nos relacionamos? Então vamos entender um pouco todo esse contexto. Por que buscamos isso? Por que queremos isso? Roda a vinheta. Enquanto isso, curte aqui, comente, compartilhe o canal. Então vamos falar de relacionamentos, né? Por que buscamos relações? Por que queremos essas relações? Porque isso faz tão mal pra gente, mesmo assim a gente quer, a gente deseja, a gente busca. Por quê? Freud, ele falava exatamente isso, que o ser humano, ele busca o prazer e o desprazer. O desprazer também é uma pulsão. Então aquele que faz mal pra gente, a gente busca, como se fosse algo sadomasoquista. A gente gosta de sentir dor, a gente gosta de sofrer. Então muitas pessoas têm dificuldade de manter uma relação. Por que elas têm essa dificuldade, né? O que elas buscam verdadeiramente em uma relação? Agora tem pessoas que se contentam até com sofrimento, apanhando, às vezes ela está sofrendo uma relação abusiva, mas ela está ali, persistente naquela relação. Tudo isso está atrás do nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente ele vai produzindo essas pulsões, tanto sendo positiva ou sendo negativa, daquilo que vai causar o prazer e daquilo que vai causar um desprazer. Então quando a gente está falando de pulsões, Freud ele traz dentro da teoria, a nossa pulsão ela é movida através de um objeto, nem que esse objeto seja uma pessoa. A pessoa ela é um objeto da sua pulsão. A sua pulsão sexual, da sua carência, das suas emoções, carência de afetividade. O objeto, ele é o alvo da nossa pulsão. Então, inconscientemente, a gente não tem uma percepção clara disso na nossa realidade, mas dentro do nosso inconsciente, ele vai emanando essa força de energia de pulsão para que a gente sacie o desejo. Então, no interesse do nosso desejo, a gente escolhe um objeto. Então esse objeto ele pode ser uma pessoa. Mais para frente, quando acaba, né, essa sedução, essa paixão, toda essa pulsão, ela tem uma frequência diminuída, a gente começa a enxergar aquele objeto como sujeito. E ele se tornando um sujeito, a gente começa a perceber que ele tem personalidades, que ele tem as suas manias, os seus jeitos, a sua forma de viver e vai indo contra aquilo que a gente idealizou no primeiro momento da paixão. Consequentemente, nós vamos tendo conflitos de por que aquela pessoa está mudando, mas na verdade ela não está mudando. Ela está se tornando um sujeito de vez um objeto para você. Você pode se perguntar, mas Renan, eu não vejo meu parceiro como objeto, eu amo ele, é assim, uma paixão louca, é uma coisa que é de anos e não acaba, não apaga. Ok, é sinal que vocês aprenderam a se relacionar com o sujeito, mas ele deixou de se tornar um objeto para você. Quando começa a desatar esse objeto do sujeito, você começa... Oh, Freudinho, você veio dar lição de moral para as pessoas. Quando você começa a deixar o objeto e ver do sujeito, significa que você vai conhecer do verdadeiro eu daquela outra pessoa. Automaticamente você vai ter que manter essa relação, você vai ter que conviver com ela, você vai ter que compartilhar coisas com ela. E para as pessoas é muito difícil, porque o nosso padrão de relacionamento é um padrão machista, impõe certos comportamentos, ações e reações que a gente deve ter, que a gente não deveria ter. Então nós somos condicionados a uma outra forma de se relacionar. E muitas pessoas também elas não encontram a verdadeira relação porque elas estão presas ainda dentro de um padrão que hoje em dia é difícil de se encontrar. Relações tradicionalistas, gente procurando uma mulher virgem ou enfim. Então vamos entender quais são os 6 fatores que mantêm uma relação, para que você tenha uma relação saudável e sentir se você está numa relação certa, se isso está te fazendo bem. Porque a relação não é você se anular.
são ambos se anularem. A relação de ceder. Todos têm que ceder, mas até que ponto, né? Isso tem uma porcentagem, isso tem uma medida? Tem. Necessariamente tem, porque se a gente não souber equilibrar, como tudo na nossa vida, vai haver um desequilíbrio. Automaticamente alguém vai estar cedendo mais do que o outro. As duas pessoas têm que andar nesse equilíbrio. Mas o que são esses 6 fatores, né, que vão fazer essa estrutura da relação de todo mundo? O primeiro fator é a compatibilidade psicológica. O que seria isso? É a nossa compatibilidade com o outro de lidar com as nossas emoções, de manias, de uma pessoa ser organizada, a outra desorganizada. Por exemplo, você chegar em casa, ver uma bolsa jogada, aberta, com tudo esparramado e aquilo te incomodar e você falar agressivamente com uma pessoa por conta da mania dela, isso é uma incompatibilidade psicológica. Então a gente deve buscar essa compatibilidade psicológica. Em alguns vídeos, inclusive, eu já até falei sobre o sado e o maso, né? Se duas pessoas são sado ou se duas pessoas são maso, existe uma incompatibilidade, porque as duas pessoas estão buscando os mesmos prazeres. Então, vocês entendem como é importante existir uma compatibilidade psicológica para a gente não entrar num universo que a gente está perdendo tempo da nossa vida? O segundo fator é o grau de convergência. Esses são os nossos gostos, né? Do que o outro gosta. Eu gosto de praia, o outro gosta de campo. Eu gosto de cerveja, o outro gosta de vinho. Eu gosto de cidade grande, o outro gosta de interior. Vocês têm grandes convergências referente a gostos, né? Porque você pensa, dentro de uma relação vocês vão ter que passar mais tempo juntos. Então, se você tem que passar mais tempo junto com a outra pessoa, vocês precisam ter os mesmos gostos, né? Para assistir um filme, para assistir uma TV, de livros, para sentar numa mesa, comer e ter assunto para conversar. Então, tudo isso é muito importante. É claro que pensamentos diferentes fazem parte, né? As pessoas terem gostos diferentes fazem parte, mas não pode ser tudo. Precisa existir também um equilíbrio. O terceiro fator seria a atração sexual. Muitas e muitas pessoas acham que o sexo é um dos fatores mais importantes do relacionamento. Mas não, ela também tem que ter um equilíbrio dentro desses 6 fatores. Claro que a sexualidade, a pulsão sexual, ela é muito importante, ela move a gente. A gente quer a nossa satisfação sexual. O sexo, ele é muito importante, mas não é tudo. Mas uma compatibilidade nessa atração sexual, de desejo, fetiche, de você olhar o outro e falar, nossa, eu quero essa pessoa, que delícia, é muito importante. Se você não sente isso pela outra pessoa, se isso está baixo, significa que você não tem uma atração sexual. Você pode ter todos os outros fatores completos em 100% e você fala assim, olha, me completa em tudo, mas o sexo, não, mas tudo bem, isso pesa, em algum momento pesa, porque precisa ter um equilíbrio desses 6 fatores. O quarto, e acho que neste momento é um dos mais importantes, é o estresse. O estresse, como o casal reage ao estresse, né? Como que é a relação dos dois ao estresse? É uma reação de cumplicidade, de ajuda, de convívio, de ter uma empatia, de entender o problema da outra e deixar a outra quieta quando é necessário, justamente por conta desse estresse? Muitas pessoas estão falando que agora, nesse momento, né, da quarentena, a relação em casal dentro de casa está muito difícil, né? O estresse está muito grande. Mas isso não deveria ser um conforto? Nesse momento de estresse, de compreensão, e aí as pessoas ficam se afastando uma das outras e julgando e falando que o casamento é inferno. Então você vê que a relação, ela está fragilizada nesse ponto do estresse. Então se você não consegue ter uma empatia com o problema do seu parceiro, desculpa, você não vai ter com o de ninguém. E outra coisa também que é muito importante, essa fuga, né? Muitas pessoas, elas falam, não, se eu estou estressado, eu prefiro ficar sozinho, eu não volto para casa, eu não quero ver a pessoa. E isso também é um problema, porque a outra pessoa deveria ser um alicerce para a sua dor, para o seu estresse, né? Ela deveria ser um braço ali para te ajudar e falar, abrir os seus horizontes, fazer você enxergar outros caminhos, porque muitas vezes quando a gente está dentro de um problema, a gente não enxerga, e as outras pessoas que vão enxergar e blá, 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 blá. É muito importante saber lidar com esse fator. O quinto fator seria a nossa valorização matrimonial. Isso também é um fator muito importante, porque sem ele,
não existe casamento. Inclusive, recentemente vi uma pesquisa que aponta que praticamente 100% dos casais que hoje desejam casar, elas têm essa valorização do matrimônio. Elas acreditam que aquele papel, a cerimônia, toda a estrutura desse tradicionalismo que o casamento ele traz, de padrões, como se fosse, trazendo agora um pouco a psicanálise dessa pulsão, uma coisa de domínio, né? A partir desse momento eu tenho a outra pessoa, essa outra pessoa está no meu poder. A gente está compactuado com isso. Então é muito importante essa valorização do matrimônio, porque as pessoas acreditam nos mesmos ideais. Mas essa valorização do matrimônio não significa que são só as pessoas que estão casando. Significa também que são a valorização do matrimônio e da relação de vocês. Então vocês são dois namorados que escolheram ter um relacionamento aberto. Então é a valorização que vocês encontraram para a relação de vocês. Isso que é importante, as pessoas conversarem e chegarem num senso do que é melhor para a nossa relação. Não para o mundo, não para as outras pessoas, não para aqueles que vão julgar a nossa relação. Porque no fim, não vão ser as outras pessoas que vão ajudar vocês a manterem essa relação. Vai ser o convívio dentro de casa. Se você não trabalhar as 4 anteriores, vai chegar nessa situação da valorização do matrimônio e vocês não vão conseguir se decidir, porque vocês têm gostos diferentes, vocês têm comportamentos psicológicos diferentes, ou seja, já existe uma incompatibilidade que vocês não resolveram, não equilibraram para vocês trazerem dentro dessa valorização, da forma que vocês vão encontrar para o melhor convívio de vocês. E o sexto fator, que é um dos mais importantes, claro que todos eles são importantes, que é a competência A2. O que seria isso? A competência A2 é vocês saberem dividir as estruturas de um relacionamento, de convívio, das dedicações de casa, com os filhos, sem essa construção machista de que a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Não, as tarefas elas têm que ser divididas. Porque é para isso que existe a relação, para dar um equilíbrio na vida dos dois, não para sobrecarregar somente uma pessoa. As competências, quando são bem definidas, elas diminuem todos os atritos passados, porque você vai saber as manias da outra pessoa, então você vai impor as competências, limites. Então você é uma pessoa desorganizada, então você vai se preocupar com isso, que vai me causar menos estresse dentro da relação. Ou seja, vocês encontrarem um equilíbrio para uma boa relação, para que vocês, quando cheguem em casa, nesse momento de ter que conviver e não ser um pesadelo, vocês conseguirem saber qual é a competência de cada um, o que cada um faz de melhor, né? Quem administra melhor, quem limpa melhor, quem passa a roupa melhor, enfim, é vocês administrarem isso de uma forma. E uma coisa interessante quando a gente fala também dessa administração de competência, ela é aprendida. Então, ou seja, de todas as outras, a gente tem que lidar com emoções para saber equilibrar. Essa não, é a gente entender qual é o nosso melhor papel, né? O que a gente tem de melhor para oferecer. Então, ela é adaptada. Você pode se desconstruir para você conseguir mudar e se adaptar a essas relações. Também dentro da competência 2, que é mais importante, é a diplomacia. O respeito que você tem pela outra pessoa, de empatia, de saber, olha, quando eu estou estressado, eu gosto de ir para o meu quarto, tomar meu banho de 1 hora, não bato na porta para encher o saco, porque eu estou tomando banho de 1 hora, porque simplesmente estou querendo tirar o meu estresse para não carregar em você. Tenha essa diplomacia de entender o outro, de compreender o outro, dar essa liberdade para que vocês tenham uma boa relação. E antes da conclusão, eu te dou um desafio. Deixa aqui no comentário quais dos 6 fatores você acha mais fácil, mais difícil, se você já encontrou todos, se você não encontrou todos e qual te falta. Deixa aqui no comentário para mim que eu quero saber. Concluindo, né? O que dá pra gente tirar de tudo isso? Que a relação, ela é a 2, ela não depende só de uma pessoa. Se você está vivendo uma relação difícil, está buscando uma relação perfeita, eu te digo uma coisa, não existe relação perfeita. Existe relação que a gente se dá bem, que a gente convive bem, que a gente quer o outro bem e que a gente possa viver bem, feliz. O outro para nós, a partir do momento que ele deixa de ser um objeto e ele se torna um sujeito, ele se torna um desafio para nós. Então, se ele se torna um desafio para nós, a gente sente prazer nisso, porque o ser humano ele é movido por essas razões de prazer e desprazer. Então, conquistar é um prazer, perder é um desprazer. Então, a gente começa a entrar dentro de uma gangorra.
daquilo que causa prazer e desprazer. Mas, no fundo, o que é mais importante para nós dentro disso? É a gente manter essa boa relação e a gente não acabar com o outro. Porque se a gente ama, se a gente gosta, se a gente idealiza, a gente não pode fazer mal a outra pessoa, né? O convívio com ela não pode ser pesado, não pode ser ruim, não pode ser um traumático. Ai, tem uma ambulância agora. A ambulância está vindo buscar a gente que está de coração ferido. Existem pessoas que estão, nesse momento de quarentena, longe das pessoas que gostariam de estar perto. É um momento difícil, de isolamento. Tenha calma, respeite o momento, respeite que não é fácil para ninguém. Não vai estar sendo fácil para você, não está sendo fácil para outras pessoas, mas ambas vão agir de formas diferentes e vão ter comportamentos diferentes. Então, respeite, tenha compreensão do outro. Você, no fundo, a gente não quer perder o outro. A gente sempre quer ter o outro. E se você tem um relacionamento a 3, muitas felicidades para você, mas porém você vai ter que ter um tri-equilíbrio aí, né? Porque você vai ter que se dividir aí em conhecer 2 pessoas, ou seja, e será que o outro já se tornou objeto e o outro está insujeito? O que está acontecendo? Olha o grau de problemas que você tem, mas se traz satisfação sexual, se você está gozando e está feliz com isso, dane-se o resto. Se você achar 3 fatores em uma e 3 fatores em outra, existe um problema, porque nenhuma delas vai te completar 100%, cada uma vai te dar 50%, então vai ter atritos. Tudo bem, quando começar o atrito com o outro, já vai pro outro e fala, aquilo que você me agrada, você faz. Então um leva você para viajar, o outro cuida das suas manias, e assim a gente vai vivendo. Tome cuidado com as suas pulsões para alimentar o capitalismo do Dia dos Namorados, nesse dia 12, é dia 12, né? Dia 12 de junho. Então não alimente o mundo capitalista, é só uma data. Depois vocês comemoram felizes, saltitantes e da forma que vocês acham melhor. Porque na verdade as relações, elas têm que ser festejadas todos os dias. Não só uma vez por ano, 2 no aniversário, no Natal, em datas especiais. Comemore e compartilhe o ano inteiro, que é isso que é importante. Porque depois, quando chegar nessas datas, você vai olhar o outro já como um desconhecido. E um feliz Dia dos Namorados. E até segunda-feira.